Olá, bom dia, bem-vindos ao Agronacional. É muito bom te ver aqui novamente. E você vai ver daqui a pouco. Para a agricultura é importantíssimo que a gente tenha a qualidade de água bem definida, porque várias atividades dependem dessa qualidade. Hoje nós temos 32% da área da propriedade como reserva, é mais do que a reserva legal. O pecuarista não degrada, o pecuarista não é contra a natureza, não é a favor de desmatamento, pelo contrário, a mata é nossa aliada. Usar a tecnologia no dia a dia pode facilitar o manejo e aumentar a produtividade. A alimentação dos suínos é controlada por sistema. A ração líquida é disponibilizada nas baias. O motivo do sul de Minas ser considerado polo na produção de morango é o clima. A cidade de Senador Amaral, por exemplo, é a mais alta do estado e a segunda mais alta do Brasil. Essa lavoura aqui está a 1.570 metros de altitude. Com conforto térmico, nutrientes e mais disponibilidade hídrica, as chances de reduzir perdas na lavoura em períodos de estiagem prolongada aumentam muito. A recuperação da mata acontece por meio da chamada regeneração natural assistida. Processo, como o próprio nome diz, de forma natural e também com o semeio de árvores. Essa é a técnica escolhida para o manejo da maior parte do território do Parque das Neblinas, a área que passou por várias transformações ao longo das décadas. Olá, você está assistindo ao Agronacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. Eu sou Jaqueline Silva e juntos nós vamos acompanhar belas histórias e conferir as novidades sobre o universo agro. Para começar o programa de hoje, vamos conhecer um estudo sobre a qualidade da água do Ribeirão Piracicamirim, que abastece a cidade de Piracicaba, em São Paulo. A iniciativa é da Escola Superior de Agricultura, uma unidade da Universidade de São Paulo. Ribeirão Piracicamirim é o nome do rio que abastece a cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. E é também onde o Augusto, estudante de gestão ambiental, coordena uma análise para verificar a qualidade da água. A iniciativa nasceu na Universidade Luiz de Queiroz durante a Semana do Meio Ambiente e envolveu outros alunos. Essa análise segue um histórico de acompanhamento do córrego há pelo menos 10 anos. Isso é muito fundamental porque não adianta eu vir aqui hoje medir e falar que ele está ruim, está bom. A gente tem que ver o histórico dele, está piorando, está melhorando. Então, através desse histórico, a gente tenta criar pesquisas, né? Então, a gente tem dados, tem um histórico e a partir disso a gente faz uma análise científica em cima e interpreta resultados e tenta ver em relação ao uso e ocupação do solo, as mudanças de uso ao redor dele, como que isso está influenciando. Com o passar do tempo, a qualidade da água apresentou algumas mudanças significativas graças a uma estação de tratamento de esgoto. Antes de ter a estação de tratamento de esgoto, né, todos os bairros ali em volta do Piracicamirim tinham despejo direto de esgoto do Ribeirão. Então isso interferia na qualidade dele. Agora, sem o descarte direto de esgoto, o esgoto ali com muita matéria orgânica faz diminuir muito a qualidade do rio. Então agora com a estação de tratamento, coleta de saneamento básico, isso melhorou bem a qualidade dele em relação à parte de despejo de esgoto. Posso dizer que sim, melhorou a qualidade dele. Então é necessário saber a qualidade de água para ver quanto isso está impactando o ambiente. Por último, para a agricultura é importantíssimo que a gente tenha a qualidade de água bem definida, porque várias atividades dependem dessa qualidade. Por exemplo, se eu vou usar água para uma packing house de frutas, eu tenho uma qualidade ruim, essas frutas sairão contaminadas e a vida útil delas depois vai ser menor e alguns dos consumidores podem, inclusive, contrair algum tipo de doença. Se eu vou usar água para irrigação, a qualidade de água é importante por 3 aspectos principais: salinidade, sodicidade, né, que é a dispersão de sólidos no solo, tudo, e também entupimento das tubulações de irrigação. Então é fundamental que eu conheça a qualidade para a irrigação. E se eu for usar para dessedentação animal, é bem óbvio, porque a saúde dos animais depende da qualidade de água servida, né? Esse é o primeiro ponto de passagem do rio Piracicamirim depois da estação de tratamento de esgoto.
Foi aqui que foi feita a coleta de água para análise, que mostrou alta condutividade, ou seja, grande quantidade de matéria orgânica em decomposição. Inclusive, nesse quesito, esse rio só perde para o rio Tietê. O primeiro parâmetro que a gente olha é a condutividade, e se a água estiver muito salina, ela pode prejudicar culturas que a gente use, e também, dependendo do tipo de sais, ela pode causar entupimento, incrustações nas tubulações que a gente usa e causando problemas para as pessoas. Às vezes a gente vê o chuveiro que começa a não vazar água, né? Começa a ter entupimento, pode ter cálcio, magnésio e outras substâncias que estão ali, ou mesmo, eventualmente, algum crescimento de micro-organismos que está entupindo aquilo ali. Então, prejudica o meio urbano, mas também pode prejudicar no meio agrícola. As tubulações entupidas têm um custo para serem repostas e complica e aumenta os custos de produção também. De acordo com a FAO, existem hoje no mundo cerca de 1 bilhão e 500 milhões de hectares cultivados, dos quais 18%, isto é, 278 milhões de hectares são irrigados, de onde saem 44% da produção agrícola mundial. Então a agricultura irrigada é 2,5 a 3 vezes mais produtiva que a agricultura de sequeiro. E por isso ela utiliza melhor a água. Apesar de captar água e irrigar, eu tenho menos uso de água para produzir um alimento, em termos de quilos de água por quilo de alimento, né, do que eu teria na agricultura de sequeiro. Então a agricultura irrigada é extremamente eficiente e principalmente se a gente usar todos os meios para otimizar também o uso de fertilizantes, de corretivos e também de todos os recursos que nós temos genéticos e tudo mais e fazer o melhor pacote possível para fazer agricultura irrigada. E para o estudante, não adianta pensar nas próximas gerações. É preciso pensar no hoje. A nossa ação hoje vai ter um resultado futuro, então a gente não tem que ficar pensando simplesmente no futuro, também no agora. A minha ação está sendo correta perante a natureza. Eu estou desmatando. A influência da vegetação para a quantidade de água. Diversos estudos já estão trazendo isso. Por isso que a gente tem a lei da vegetação nativa, que agora a gente tem que ter uma restauração no leito do rio, nas nascentes, porque a gente sabe que isso é fundamental para ter água. E a gente está usando água hoje. Os números impressionam e mostram como a agricultura irrigada é importante para a produção agrícola mundial. E a qualidade da água na agricultura é fundamental, tanto para a produtividade como também para a segurança alimentar. Agora, vamos conhecer uma fazenda em Cascavel, no Paraná, que pratica uma pecuária sustentável. E para atingir bons resultados com o gado e ainda preservar o meio ambiente, é necessário o bom manejo das pastagens. Vamos ver? Eu sou engenheiro de formação, mas nasci no interior e todo esse envolvimento com o agro vem da família, vem do meu pai, que foi pioneiro aqui na região de Cascavel. Uma das coisas que sempre preocupava o meu pai e a mim também era aquela falsa verdade que se falava e se fala ainda sobre a pecuária e os danos que ela faz ao planeta, principalmente na questão do carbono. A gente não conseguia entender, né? Mesmo assim de forma empírica e vendo, a gente trata a pastagem como lavoura, a gente tem alta densidade, uma alta carga animal, os nossos animais, nós investimos em genética precoce e tudo isso, e a gente não conseguia entender como nós estaríamos deixando uma pegada de carbono, a nossa atividade e muitos outros da área da pecuária. Mas isso era tudo num achômetro, se pesquisava, se via, mas como são difíceis as medições disso, depende de fórmulas e de equipamentos e de procedimentos científicos. Quando nós tivemos contato com a Corteva, eles nos apresentaram a metodologia e que nós fizemos e aplicamos aqui, nossa, foi fantástico, porque não só comprovou aquilo que a gente acreditava e imaginava, e até de uma forma empírica de que nós sequestrávamos carbono, mas sim eles nos deram números para isso. O número dado foi 260 toneladas de carbono sequestrado. Além de a gente trabalhar com uma genética precoce e variedades que fixam bastante carbono,
as áreas de mananciais, as reservas nós temos aumentado. Hoje nós temos 32% da área da propriedade como reserva, é mais do que a reserva legal. Outra forma que a gente verificou que podemos contribuir para mitigar essa questão do carbono era nós produzirmos a própria energia, né? Hoje nós temos 2 centrais fotovoltaicas, nós somos superavitários, nós produzimos 150% da energia que está consumida, ela fica em crédito, ela é injetada na rede para ser consumida por outros consumidores e assim evitar que sejam utilizadas outras formas impactantes de produção de energia. Uma das características que a gente tem na nossa região são as braquiárias, né? A monocultura dessa lavoura, que é o alimento natural do gado. O nosso objetivo sempre foi produzir genética de alta qualidade, e é isso que a gente persegue. O meu avô dizia o seguinte: genética também entra pela boca. Então a qualidade da pastagem, uma pastagem bem manejada, bem adaptada, bem adubada, livre de ervas daninhas, que permite uma densificação, isso é fundamental para a qualidade da carne e para a produtividade. O pecuarista não degrada, o pecuarista não é contra a natureza, não é a favor de desmatamento, pelo contrário, a mata é nossa aliada. A gente vê mais uma prova de como a pecuária brasileira não tem nada a ver com a degradação da natureza, muito pelo contrário, né? Vamos ver agora como uma tecnologia tem sido utilizada em uma granja de terminação de suínos localizada em Dourados, Mato Grosso do Sul. Usar a tecnologia no dia a dia pode facilitar o manejo e aumentar a produtividade. É assim na granja de terminação do Osmar, localizada em Dourados, Mato Grosso do Sul. A alimentação dos suínos é controlada por sistema. A ração líquida é disponibilizada nas baias. Nós trouxemos essa tecnologia da Alemanha e nós alimentamos os nossos animais em 3 momentos, né? Cedo, meio-dia e à tarde, buscando a melhor conversão, o melhor peso e a menor mortalidade. Quando casa essa eficiência operacional, aí que traz o resultado financeiro, que é aquilo também que nos interessa, né? Interessa tanto ao produtor como também aos funcionários e também à empresa. É uma novidade para o sistema de integração no Brasil, inclusive para os módulos de terminação. A máquina robusta fica na cozinha da granja, um lugar construído exclusivamente para ela, ao lado do silo e dos galpões. Na prática, funciona assim. O equipamento retira a ração do silo e mistura com a água na quantidade determinada pelo sistema. Então ela mistura aí de 5 a 8 minutos, depois ela joga por cano debaixo dos galpões separadamente. Faz um trato por galpão, por vez, entendeu? Cada galpão uma vez, 4 vezes ao dia. Com a programação da alimentação, não há desperdício de ração e nem a necessidade do granjeiro estar por perto. Um ganho de tempo para realizar outras funções. A mão de obra diminui bastante, né? A gente programa aqui ainda vai cuidar mais tempo para cuidar dos animais lá dentro, né? Osmar, então temos aqui uma granja totalmente tecnificada. Nós temos uma granja, a primeira granja de ração líquida do Brasil, com piso vazado, coxo em inox, climatizada e em ração líquida. É uma granja tecnologia 4.0 que nos permite produzir 1 quilo de carne com 200 gramas a menos de ração, com mortalidade menor do que os índices normais, e é uma granja que nós podemos fazer a gestão à distância. Eu mesmo, se eu estiver no supermercado ou viajando em São Paulo, Estados Unidos, eu posso operar a granja desde que tenha internet. Um exemplo, se tiver um trato programado para 6 horas da manhã e eu decidir que eu não quero fazer o trato às 6, quero fazer às 8 horas da manhã, é só mudar a programação no meu celular e eu programo toda a operação da granja daquele dia ou daquela semana ou daquele mês. Como é um projeto teoricamente novo, apesar de fazer aí
mais de um ano que já está rodando, a gente ainda está em aprendizado, né? Agora sim a gente está com um desafio maior, que é de realmente mudar o resultado. A gente trabalhou até agora com uma curva de consumo, uma dinâmica um pouco diferente, e a gente obteve resultados sem dúvida, mas a gente quer mais, né? Essa é uma granja que tem todos os requisitos para o bem-estar animal, né? Desde a formatação das baias, o número de animal por metro quadrado, o sistema de alimentação, né, que todos os animais comem ao mesmo tempo, né, o sistema de enriquecimento, né, nós temos as correntes para ajudar esse animal no seu dia a dia ali, para ele morder, né, que evita os estresses, todo o sistema de climatização que mantém a melhor temperatura para esses animais, né. Então essa é uma granja que atende totalmente o sistema de bem-estar animal. A ambiência é um dos principais fatores, né? À noite eu costumo entrar aqui pelas 9 horas para ver como é que está a ambiência, porque à noite é uma ambiência, durante o dia é outra. Então o animal estando bem, estando deitado, estando tranquilo, é sinal que a ambiência está boa. Não está brigando, não está estressado, então a ambiência é sinal que o animal está bem comportado, a ambiência está boa. Quem trabalha ao lado de Kleber é a Keidinara. O dia a dia é corrido, mas no final tudo vale a pena. Eu gosto muito do que eu faço por amor mesmo, e assim eu fico muito satisfeita, muito feliz em saber que nós estamos produzindo matéria-prima de qualidade e que vai chegar à mesa da população uma coisa boa, que o que eu estou fazendo aqui era o que eu também queria consumir. E consome, viu, Keidinara? Porque a excelência do trabalho reflete na qualidade da carne que a gente vai comer. Fico feliz, né? É uma satisfação, né? É uma gratidão muito grande saber que nós estamos alimentando o mundo, que nós estamos alimentando família, que nós estamos alimentando pessoas. Aí nós ficamos muito felizes de saber que nós também fazemos parte dessa cadeia, que é produzir carne, produzir proteína para alimentar o mundo. A tecnologia 4.0 está cada vez mais presente no setor agro, revolucionando inclusive a criação de porcos. E não perca no próximo bloco. Tem crescido muito no mercado brasileiro, na pecuária nacional, a produção de fêmeas com o intuito de produção de carne, a terminação de fêmeas para o abate. Então você tem mais fêmeas ganhando um pouco menos de peso, menos machos ganhando mais peso. Em resumo, o ganho por área está muito parecido, tanto de macho quanto fêmea, com uma leve tendência até a das fêmeas ser um pouquinho maior. E agora vamos para um rápido intervalo? Fique com a gente que o Agro Nacional volta já já. Estamos de volta com o Agro Nacional. E você vai ver daqui a pouco. Maior tolerância a patógenos que acabam atacando a parte aérea da planta, principalmente folhas, flores e frutas. Vamos conhecer um estudo que está comparando a diferença do ganho de peso entre vacas e bois para a produção de carne. A pesquisa é importante para entender como deve ser feita a valorização de investimentos em machos e fêmeas. Vamos conferir. Tem crescido muito no mercado brasileiro, na pecuária nacional, a produção de fêmeas com o intuito de produção de carne, a terminação de fêmeas para o abate. E obviamente que isso acaba sendo também objeto de estudo e pesquisa para entender, e o Gustavo está aqui para a gente falar sobre isso, qual que é a rentabilidade que fica equitariano e uma breve comparação também com o macho, né? Aqui ao fundo é um pouco desse estudo, do lado de lá da seca nós temos os machos e do lado de cá as fêmeas. Tá bonito, inclusive, viu, Gustavo? O gado tá bonito, né? Esse ano aqui na nossa região tá chovendo bem, tem outras regiões que não estão assim, mas a gente tá sendo abençoado aí com um ano bom de chuva. Mas voltando ao estudo, né, que é o nosso assunto que interessa aqui agora, esse estudo, Marquinhos, é bem isso. A gente tá, esses animais são filhos do mesmo touro, durante a gestação foi tudo semelhante, pariram, ficaram nas mesmas condições. Então nós estamos comparando aqui de uma forma bem fidedigna, assim, da forma mais controlada possível, a diferença aí do macho e da fêmea,
do ganho de peso do macho e da fêmea, né? Já existem vários da literatura, mas às vezes você pega animais de diferentes rebanhos, então é complicado. Então aqui o estudo está nos mostrando, desde o nascimento a gente vem monitorando isso. O que a gente já enxerga? Que os machos ganham aí, na média, 18% a mais do que as fêmeas. E esse ganho ele vai abrindo à medida que esses animais vão aumentando na idade. Porque quando eles são jovens, as diferenças hormonais de macho e fêmea são menores. Agora que os bois, os machos, já estão virando boi, estão passando a puberdade, é que essa diferença vai abrindo. Mas nós vamos monitorar isso aí até o abate. Mas uma coisa muito interessante que esse estudo está dando, nós estamos fazendo ele, são vários lotes, então a gente pode medir o ganho por animal e o ganho por área. E está apontando exatamente uma coisa muito peculiar, porque o ganho por animal, macho, até hoje, 18%, parcial. Mas a gente tem conseguido colocar 20% a mais de fêmeas, em quantidades de fêmea, do que em macho. Está até um pouquinho a mais de lotação em um A, para manter a mesma condição de pasto, mas mais fêmeas. Então você tem mais fêmeas ganhando um pouco menos de peso, menos machos ganhando mais peso. Em resumo, o ganho por área está muito parecido, tanto de macho quanto de fêmea, com uma leve tendência até a das fêmeas ser um pouquinho maior. O que eu acredito que o produtor, no futuro, vai ter que, assim, à medida que a gente tiver esses dados, entender, colocar o preço em cada um deles para ver na sua situação qual que é o seu melhor negócio. Agora, Gustavo, essa diferença, esse ganho em lotação, esse ganho em produção de arrobas por hectare ano, seria o que tem chamado a atenção? Porque nós temos visto muitos projetos, às vezes até mudando o foco, focando na produção da fêmea. Tem sido essa tônica? Você acha que isso tem sido fator motivador? Eu acho que assim, de uma forma, o produtor ele tem aquele sentimento, a fêmea roda mais rápido e tal, só que o que mais tem levado o produtor a ir para a fêmea e não para o macho, acho que são duas coisas que estão tracionando essa mudança de mercado. Uma é que hoje você tem uma cotação de novilha diferente do que vaca. Né? Vamos falar assim, quando você abate uma novilha, o mercado mudou para isso. O mercado mudou para isso. O mercado se ajustou para isso e realmente isso justifica essa valorização diferente do animal. Digamos assim, não um animal meio sangue-ângulo, mas uma novilha gorda tem uma cotação diferente do que a da vaca e realmente isso se justifica. Então, você tem uma remuneração, mas o que capitaneou mesmo foi a questão do ágio, do preço, da reposição. Né? Muita gente fugiu do macho, porque estava pagando um ágio mais elevado e foi para a fêmea. Aí tem vários, a fêmea roda mais rápido, fêmea gira mais rápido, tem propriedade pequena. Então, isso tudo ok, só que a gente precisa entender economicamente dentro desse cenário. Eu acho que o que o estudo vai mostrar é justamente isso. O meio do caminho é esse, você compra por esse, você tem lá. Por quanto eu compro? Quando ocorrer o ganho vai ser dessa forma e por quanto eu vendo. Cada um vai ter sua conta, cada um vai ter seu modelo e cada um vai ter seu negócio. Mas o negócio é ajudar o cara a fazer essa conta, né? Porque essas variáveis que variam, né? Elas interferem na conta e isso é muito regional, depende de onde o cara está, depende da disponibilidade, de tudo. Exatamente. Mas ajudar ele a fazer a conta. Exatamente, perfeito. Eu falo que assim, ó, que um trabalho, não adianta ele ter ali no final dele, e alguns não me interpretam mal, mas não adianta eu ter ali a conclusão econômica. Porque ela, assim, ó, é sempre com viés econômico, é igual nós estamos fazendo. Só que se você botar a conclusão econômica hoje, daqui a 30 dias ela pode ser outra. Porque o preço da reposição muda, o preço da engorda muda. O que a gente tem que fazer é a relação do que acontece. Então, o que a gente quer fomentar para o produtor? As diferenças em ganho são essas, em lotação são essas, produz mais por área, menos por área, entrega desse jeito. Então está aqui o resultado. Põe seu número para cada uma dessas fases e enxerga qual que é o melhor para você. Por exemplo, o que a gente estima que vai acontecer aqui, né? Esses animais estão aqui terminando a recria deles, a pasto, eles vão ter um período de engorda que no nosso modelo vai passar por um confinamento. Poderia ser uma terminação intensiva a pasto, o modelo pode ser qualquer um, mas vão passar pelo confinamento. Nós estimamos que a gente vai conseguir o peso ótimo de abate dessas fêmeas, que é ao redor de 15 a 16 arrobas, com 60 dias de coxo. Né? E o dos machos vão gastar 100 dias de coxo.
Então você tem que ver assim, como é que está a comida? Eu estou num ano de milho barato, milho está caro. Então assim, não existe uma receita única, existe sempre um desenho produtivo e a gente tem que ver economicamente qual que é o melhor caminho para aquela situação que nós estamos vivendo. Legal, vocês vão tocar aqui com um sistema intensivo de produção, vai para o coxo. Exatamente, está numa recria intensiva e depois vai para uma engorda também. Para os machos ali, 21 arrobas, dentro do conceito 777. Exatamente, o macho, porque assim, o produtor brasileiro aprendeu que ele tem que explorar a carcaça, então esse é um caminho sem volta, encher, né? Tem que encher, tem que aproveitar, vocês veem que são animais muito jovens, né? Mas que tem que encher, tem que aproveitar esse potencial produtivo dele. Eu acho que assim, acho que é um desperdício que a gente faz quando a gente abate um animal que ainda não está nesse ponto ótimo dele. Não estou falando de ter excesso de gordura, nada disso, mas eu tenho que aproveitar o potencial produtivo dele, desde que ainda tenha uma resposta econômica. Mas essa eu acho que é uma lição que o nosso produtor já vem mostrando que ele está fazendo ela muito bem feita, que vem melhorando, subindo peso de carcaça, entregando animais cada vez melhores aí para a indústria de gordura. Legal. Então é o seguinte, nós vamos continuar acompanhando, o Gustavo vai continuar nos municiando de informações sobre esse trabalho aqui e a gente conta para vocês mais para frente. Mas ó, já tem relações interessantes, né? Pesa 18% a mais, mas cabe mais fêmeas. Vamos ver onde é que essa conta vai nos levar. Por enquanto, obrigado, Gustavão. Valeu. Valeu. Vamos ficar de olho para saber os resultados desse estudo tão importante para os produtores brasileiros. E agora, a gente vai até uma fazenda de morangos que fica na cidade de Senador Amaral, sul de Minas Gerais. Vamos conhecer juntos? Uma fruta vermelha de origem europeia. O morango é uma planta rasteira, rica em vitamina C, que encontrou morada oportuna no sul de Minas Gerais. Mas por que por aqui? O motivo do sul de Minas ser considerado polo na produção de morango é o clima. A cidade de Senador Amaral, por exemplo, é a mais alta do estado e a segunda mais alta do Brasil. Essa lavoura aqui está a 1.570 metros de altitude. Lavoura cultivada pelo André há 27 anos. Paulista de Jundiaí, ele busca pela excelência na produção. É que a gente sempre fala, a gente não tem certeza de nada, né? A gente só tem certeza que tem que fazer o melhor. Toda vez procurar um solo melhor, procurar uma adubação melhor, procurar uma muda melhor. Principalmente a parte da muda. É uma parte que praticamente 70% da tua produção hoje, ela foca na qualidade da muda que você está plantando. Porque se você plantar, não adianta você ter uma terra boa, uma adubação boa, tudo de primeira qualidade, com uma muda com baixa qualidade. Então isso vai te comprometer a produção. E como a gente tem uma produção que chega a levar mais de um ano e meio, até 2 anos na produção do mesmo pé, o fundamental é a muda. Então a gente tem que focar na muda sempre das melhores qualidades. As cultivares usadas por aqui são melhoradas geneticamente para que possam atingir tolerância a diferentes fatores. Maior tolerância a patógenos que acabam atacando a parte aérea da planta, principalmente folhas, flores e frutas. Por isso é muito importante que os produtores de morango tenham muita atenção às cultivares que eles vão optar para realizar o cultivo, estarem atentos às novas cultivares que estão chegando com maior tolerância a esses patógenos e por si, né, então, o melhoramento é um fator chave no produtor, porque diretamente ele vai estar direcionado ao manejo que o produtor irá realizar no campo de produção, né, principalmente com a diminuição da utilização de defensivos e como também, né, indiretamente diminuindo os custos de produção, além de estar produzindo uma fruta de melhor qualidade. Além do cuidado com a muda, a produção do André é integrada, um processo com alternativas ao sistema convencional de produção, com o objetivo principal de racionalizar o uso de defensivos, estimular o equilíbrio do ecossistema e manter a qualidade e a segurança do produto. Crescendo o uso de produtos biológicos, isso é uma tendência mundial, né, de produtos que são base de bactérias, de fungos, que combatem insetos, combatem outros fungos e bactérias que não tem residual. Então isso você pode aplicar o produto, induzir uma resistência à planta, até matar o inseto e com isso você deixar de usar o químico.
Então você consegue fazer esse trabalho, né? E aí vem a parte do manejo integrado, que é onde a gente trabalha, que é essa questão de ensinar o produtor a enxergar o problema antes de estar muito atacado. Então ele consegue fazer esse manejo, conhecer a doença, conhecer o inseto, a praga, e aí saber a hora certa de entrar com o controle. Um outro fator que entra em cena é a rastreabilidade para garantir segurança nos morangos. O aspecto que vem, né, os produtores têm se empenhado bastante de um tempo para cá, é essa importância de desmitificar, né, o fruto, a cultura lá no mercado, como um uso de agrotóxico exagerado. Então essa rastreabilidade, o produtor tem um caderno de campo, isso faz parte do manejo integrado também. Então ter esse caderno de campo, anotar tudo o que é feito na lavoura, tudinho, e você ter esse histórico dentro da propriedade. Então, para você não ter esse problema de se acontecer alguma identificação de algum problema que ocorreu, tanto na lavoura como pós-colheita, você saber identificar onde que foi o problema em determinado lugar. Em qual lavoura, qual área, se eu tenho vários produtores numa área só, em qual produtores que ocorreu o problema. Então ter esse histórico. E aí o consumidor consegue ter até acesso a essa parte. O tempo de produção de cada pé ultrapassa 1 ano e a produtividade média na lavoura é de 1 kg a 1,5 kg de frutas por planta. Alta produtividade que contribui para que a cidade de Senador Amaral seja responsável por 50% da produção de morangos do país. Números que tendem a aumentar se depender do amor que o André tem pelo cultivo. Eu falo por mim que você tem que ter muita teimosia, que é para você poder chegar a algum ponto da sua vida, você falar, que olhar para trás que valeu a pena. Porque os desafios são enormes, enormes. Acho que sim, passou várias vezes vontade de parar e desistir ou fazer alguma outra coisa, mas eu nunca desisti. Eu sempre fui muito persistente, eu sempre acreditei nisso aqui, eu sabia que isso aqui tinha muito futuro e como tem ainda. E é uma coisa que não dá para falar, só tem que todo dia acordar e ter o amor do que você está fazendo. Uma única cidade responsável por 50% da produção de morangos do país. É realmente impressionante. Parabéns pelo trabalho dos produtores de Senador Amaral. E você vai ver ainda hoje. Essa é mais uma ideia de tecnologia que deu certo na granja. Melhora eficiência, produtividade e controla tudo o que está acontecendo em tempo real. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre rotação de culturas no município de Medianeira, no Paraná. Essa técnica evita a compactação do solo, escassez de água e aumenta a produtividade das lavouras. Vamos saber um pouquinho mais? No município de Medianeira, localizado na região oeste do Paraná, os produtores encontraram a solução para evitar diversos problemas, como a compactação do solo, a escassez de água para as plantas, os processos de erosão e as plantas daninhas, além de aumentar a produtividade da soja. Parece até milagre, mas o nome disso é rotação de culturas. Aqui na minha região, aqui oeste do Paraná, faz algum tempo que a produtividade estagnou, né? Ela chegou num limite, com raras exceções, de 60 sacos por hectare de soja, né? E eu entendo que graças à sucessão de soja e milho, essa sucessão com a falta de rotação de cultura, resultou nessa estagnação da produção, né? A rotação de culturas é um dos 3 pilares do sistema de plantio direto, que também envolve a prática de manter o solo coberto com palhada e evitar fazer o revolvimento do solo, ou seja, não inverter as camadas no momento do plantio. Porém, muitas vezes esse tripé acaba não sendo colocado em prática. Aqui especificamente nessa região, que é um solo muito argiloso, a gente tem tentado trabalhar na recuperação do sistema de plantio direto. Né? O sistema de plantio direto é diferente do plantio direto. O plantio direto, basicamente, seria o cara entrar com uma plantadeira ou semeadeira, cada região chama de um nome específico, entrar com a plantadeira sem revolvimento do solo. Esse é um dos tripés, né, que suportam ele. Né? Eu preciso buscar os outros. Né? Por quê? Porque senão, nessa condição que a gente tem de solo extremamente argiloso, eu vou induzindo
a perda de produtividade, né? Com uma compactação de uma camada subsuperficial, porque eu vou tendo sempre passagem de máquinas e equipamentos e vou comprimindo o solo. As máquinas agrícolas são grandes aliadas da produção, mas podem compactar camadas profundas do solo, ainda mais quando a terra é argilosa. E com a compactação, algumas dores de cabeça vêm junto. A principal delas é a dificuldade de retenção da água da chuva, pois o solo muito compactado impede que a água infiltre. A rotação de culturas, principalmente com plantas de cobertura como a braquiária, tem a capacidade de descompactar o solo e ainda trazer nutrientes que estão nas camadas mais profundas para a superfície. Hoje existem alguns projetos, né, no caso nessa época, que é milho segunda safra ou milho safrinha, de consorciar, por exemplo, o milho com a braquiária. A braquiária vai ter uma ação de descompactação, de buscar nutrientes em solo, dentro do solo, numa área mais profunda, trazer para cima, né? E vai, depois do corte do milho, fazer a tal da palhada, que todo mundo fala, e ela é primordial. A palhada vai evitar o processo de erosão, que é uma das principais causas de degradação. A prática também vai contribuir para manter a temperatura do solo adequada. Com conforto térmico, nutrientes e mais disponibilidade hídrica, as chances de reduzir perdas na lavoura em períodos de estiagem prolongada aumentam muito. Na última safra de soja, por exemplo, a região sul do país e partes do estado de Mato Grosso do Sul sofreram com a falta de chuvas. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de soja diminuiu 10,4% em relação ao ano anterior, devido à estiagem. Se eu tivesse uma palhada, talvez o dano, né, poderia ter sido reduzido, mitificado, né? Ele teria sido uma perda menor. Essa palhada vai melhorar a estrutura do solo, né? Que são a questão dos agregados, vai melhorar a quantidade de matéria orgânica, vai melhorar a disponibilidade de nutrientes, tem a questão de controle de plantas daninhas. A própria palhada vai causar um sombreamento onde a planta daninha não vem, né? Ela não vem, o que facilita depois o controle na dessecação para o plantio da soja. Então olha só, eu fazendo a braquiária agora no milho vai melhorar química, física e biologicamente o meu solo. Essa melhora da qualidade do solo vai desenvolver o ambiente ideal para que a cultura da soja tenha mais produtividade no futuro, como o Alexandre já está comprovando na prática. A produtividade aumentou sim, dá para colocar em rendimento de área com braquiária, com consórcio e área sem, em ano normal ela coloca de 5 a 10 sacos por hectare, fácil. Mas o maior benefício em ano de seca, né? Em ano com veranico acentuado, você vai ter uma produção bem maior, vamos colocar no mínimo 10 a 20 sacos por hectare a mais que a área com braquiária vai te dar. Uma boa prática que evita prejuízos aos produtores, melhora a qualidade do solo e aumenta os rendimentos da propriedade. E ainda hoje no Agronacional. Só nos aviários da família saem 400 mil aves para o frango de padaria. E a ideia é aumentar ainda mais. Vamos para o intervalo, é rapidinho. Não saia daí, o Mundo Agro passa por aqui. Estamos de volta com o Agronacional aqui na TV Brasil e também no Canal Rural. Você vai ver ainda hoje. O local também protege 50% da bacia do rio Tatinga, importante patrimônio de água da região. 515 nascentes e 14 quilômetros de seu curso passam por aqui, além de 15 nascentes do Alto Tietê. E agora você vai conhecer uma granja que utiliza a tecnologia para o monitoramento do aviário. Com o uso de equipamentos simples, acessíveis e baratos, os avicultores encontraram a solução para diversas situações complexas do dia a dia. E
Imagina um sistema simples de segurança que ajude no controle do dia a dia da granja. O grande detalhe é que o sistema possui um dispositivo de alarme que, quando acionado, liga direto no celular. O Maicon trabalha com o sogro nas granjas da família e, através do sistema, consegue ver tudo na palma da mão. E nós levamos a internet para lá também, que nós colocamos o sistema fotovoltaico, e eu comprei a câmera simples por IP, por Wi-Fi, para não precisar passar a internet. E então não tem cabo, nada, é tudo via Wi-Fi, as câmeras que elas estão ligadas dentro de cada galpão. Os 3 aviários de 18 por 165 metros de comprimento comportam 125 mil aves para o frango de corte, ou seja, a segurança ali na propriedade é fundamental. Mas quem acha que é um sistema caro está bem enganado. A gente gastou aqui em torno, as 3 câmeras, eu gastei em torno de R$200 cada câmera, o roteador que foi na propriedade e o discador eu gastei R$150 e eu mesmo instalei. É bem simples assim, às vezes acaba a energia, né? Falta energia na rede e o gerador entra, então ele toca o alarme para mim, então ele me liga, já entro no celular, olho que já vejo na câmera que a luz voltou, tá tudo funcionando, mas mesmo assim a gente ainda sobe para conferir. Essa é mais uma ideia de tecnologia que deu certo na granja. Melhor eficiência, produtividade e controla tudo o que está acontecendo em tempo real. A granja 4.0 aí, eu acho que cada vez mais, né, questão de sensores, balanças, a própria facilidade, o alarme, né, tudo vem agregar e às vezes a gente tem a concepção que a tecnologia é algo caro e nem sempre, né, não necessariamente precisa ser caro, né? Você consegue fazer igual aqui nós fizemos um sistema, até eu brinquei contigo, né, relativamente simples, um custo baixo e que funciona e agrega muito, né, facilita muito a nossa vida, né? Essa granja é uma prova de que é possível entrar no mundo da tecnologia 4.0 sem gastar muito dinheiro, né? E a gente segue falando sobre a criação de aves. O amor, o trabalho e a dedicação na avicultura estão sendo passados de geração para geração na família Justino. Vamos conferir? A gente começou em Piuí com um aviário só, com muita dificuldade e crescemos, aumentamos os aviários lá, fizemos 2 aviários lá em Piuí e viemos para a região de Passo. Aqui a gente fez mais 5 aviários, fez mais 5 aviários aqui. E aqui pretende aqui dar continuamento para os 2 filhos que a gente tem que trabalham nessa área de aviário, que a gente já vai cansando e vai ficar eles no coordenamento. E o Romário foi incentivado pelo pai desde criança a como cuidar dos pintinhos. Hoje, com 29 anos, não passa nem pela cabeça mudar de profissão. Vem de família, porque tem eu, meu irmão, a gente gosta de trabalhar nesse ramo. É o que a gente aprendeu a fazer. Exama, e portanto esse menino meu aí, que hoje ele que coordena, que a gente tem os funcionários aqui também, né? Então ele vem coordenar os funcionários e vem na área, todo dia à noite vem, revisa tudo para ver se não está faltando água, se não está faltando comida para os frangos, que é muito importante. Isso é um ser humano vivo, né? Que tem que estar cuidando, como fosse uma criação sua de estimação, que a gente tem amor nisso aí. Uma paixão que a gente tem, né? Produzir um alimento para o pessoal, com qualidade, junto com a JBS, e um orgulho que a gente tem de estar trabalhando com esse tipo de alimento. No início, a família produzia frangos festivos, o que levava cerca de 45 dias para o abate. Hoje, com o frango de padaria, diminuiu para 26. O lote é mais rápido, mas tem que ficar de olho. E um aviário automatizado como o da família Justino faz diferença. A questão questão de mão de obra ajuda muito. Questão financeira, que você tem um incentivo. E a ambiência dos frangos é outra coisa. Você vê a ambiência desse frango de padaria, que é um frango evoluído, que chega mais gente, incentiva ele a comer mais, que tendo uma climatização sendo boa, incentiva muito
ele comer e crescer. Então, frango saudável, né? Que é esse franguinho que a gente faz. Toda climatizada, toda automatizada, tudo de primeira qualidade para estar fazendo produto de qualidade. A gente tem orgulho do que a gente faz, né? Dessa área das granjas aqui. Tanto eu como minha família gosta muito do que faz. A gente tem orgulho disso, de estar criando essas aves aí. A gente sente falta de quando está vazia, o aviário fica vazio. Só nos aviários da família saem 400 mil aves para o frango de padaria. E a ideia é aumentar ainda mais. Comprou uma outra propriedade aqui para estar construindo mais aviário ali, que a ideia da gente é construir mais 3 núcleos, que são 12 granjas a partir do ano que vem, né? Porque hoje a gente está sendo, daqui dessas unidades de paz aqui, a gente está sendo um dos maiores produtores da JBS, um dos maiores produtores. Então a gente pretende dar continuidade de fazer o abate pelo menos uma semana por conta da gente aqui. A intenção da gente é aumentar bastante. Não só ficar o que ele deixar, fazer mais aviários e o que tiver de melhor no mercado para melhorar a qualidade, a gente vai correr atrás e acompanhar a tecnologia. De geração para geração, com o mesmo propósito, a de crescer juntos, em família. Ele me ensinou sempre a fazer o melhor possível para estar passando um produto de qualidade para o consumidor final. Conquistar tudo isso foi uma alegria, eu, minha família. Hoje a gente tem uma condição financeira boa, tem carro bom, tudo através dessas criações de frango, essa beleza de coisa que a gente tem aí. É uma maravilha isso. A gente tem que ter dedicação, amor. Se a gente não tiver amor para estar junto para produzir o frango, não sai um produto bom. É sempre legal a gente ver que tem muito trabalho por trás daquele frango que você compra na padaria ou no mercado. Sucesso para a família Justino. A Mata Atlântica é um bioma que corresponde a cerca de 15% do território brasileiro. É também um dos biomas mais ameaçados do país. Nós vamos ver agora como é a gestão do Instituto Ecofuturo no Parque das Neblinas, em São Paulo. O parque conserva 7.000 hectares de Mata Atlântica. Mata Atlântica. Bioma que já cobriu pelo menos 1 milhão de quilômetros quadrados do território nacional em mais de 15 estados. Hoje, restam aproximadamente 14% da sua configuração original. Na sua grande maioria, localizada em áreas privadas como essa, no estado de São Paulo. São 7.000 hectares de mata entre os municípios de Mogi das Cruzes e Bertioga, no distrito de Itaiaçupeba. É só olhar de cima que a gente entende por que a reserva tem o nome de Parque das Neblinas. Basicamente, nós estamos inseridos na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma de altíssima biodiversidade e que, no entanto, ao longo do processo histórico, sofreu uma fragmentação significativa. Só para termos uma ideia, cerca de 100 milhões de brasileiros moram em território dentro do bioma Mata Atlântica, então, por isso dá para ver a pressão que o bioma sofre. E o parque, quando o Ecofuturo assumiu a missão de fazer a gestão do Parque das Neblinas, de saída nós imaginamos estratégias que pudessem, de alguma forma, ajudar na conservação deste bioma que, sem dúvida, é o mais ameaçado do país. A recuperação da mata acontece por meio da chamada regeneração natural assistida, processo, como o próprio nome diz, de forma natural e também com o semeio de árvores. Essa é a técnica escolhida para o manejo da maior parte do território do Parque das Neblinas, a área que passou por várias transformações ao longo das décadas. Aqui nessa área, nas décadas de 40 e 50, praticamente 80% da mata foi transformada em carvão. Tanto é que nós temos ainda os fornos presentes aqui, que a gente mostra para as pessoas que visitam essa história de ocupação. Então, inclusive, as mesmas trilhas hoje feitas por visitantes eram trilhas utilizadas para o escoamento dessas madeiras, né, e do carvão que era produzido na época. E no final da década de 60, a Suzano adquiriu a propriedade. Então, essa fazenda foi uma das primeiras fazendas adquiridas pela Suzano.
A Suzano foi pioneira a fazer a celulose com base na fibra do eucalipto. O eucalipto já estava presente nessa área antes da chegada da empresa e não passou despercebido. E na década de 90, a Suzano criou uma área de meio ambiente florestal para que essa área pudesse olhar e fazer o replanejamento da forma que se era manejado. Então a gente fala que aqui no parque a gente tem algumas florestas, então são estágios diferentes de regeneração, muito fruto desse trabalho que foi feito de replanejamento do manejo aqui da área. Então, muitas áreas foram cortados os eucaliptos pela última vez e a área foi deixada, outros diminuiu a densidade que era feita do manejo dos eucaliptos. E por a gente ter o Parque Estadual Serra do Mar aqui muito próximo, nós tivemos esse processo de regeneração natural assistida. Então tem o Parque Estadual aqui que tem a sua mata nativa, densa, mata atlântica, área de mata atlântica. Então essa complexidade da Mata Atlântica acaba vindo também para essas áreas, então com a volta dos animais silvestres também, acabam contribuindo muito para essa regeneração natural. O local também protege 50% da bacia do rio Tatinga, importante patrimônio de água da região. 515 nascentes e 14 quilômetros de seu curso passam por aqui, além de 15 nascentes do Alto Tietê. O parque, ele contribui para a bacia do Itatinga. Então, aqui nós temos mais de 530 nascentes. Temos o rio Itatinga, que é o principal rio que corta aqui o parque. Parte desse rio, ele é canalizado e ele vai para uma usina que gera energia para o Porto de Santos. Então, aqui a gente acaba percebendo também a importância da conservação para uma bacia, de um rio que é tão importante que, se a gente for fazer as conexões, a gente contribui para a manutenção hídrica de um rio que contribui para o abastecimento de um dos maiores portos da América Latina. A mais ou menos 4 quilômetros da entrada do parque tem uma área de camping, onde os visitantes podem ter a experiência sensorial de como é morar numa floresta. E, além disso, podem conhecer sistemas de tratamento de água. Aqui na área de camping do Parque das Neblinas, nós temos 3 formas de tratamento de água. Então, nós fazemos o tratamento de água cinza por um sistema de captação, que são as águas que saem das duchas e da cozinha, que nós temos um rancho aqui, que as pessoas que vêm acampar podem utilizar, e que passam por alguns processos de decantação e depois passa por um lago, que é um lago onde nós temos alguns peixes, nós temos ali também algumas espécies de plantas que ajudam nessa filtragem da água e depois essa água vai para o rio Itatinga. Um outro formato que nós temos é o banheiro seco, e aí a gente separa o xixi do cocô. Então nós tratamos de forma separada também. Então o cocô ele vai para um tambor e depois ele vira um adubo, e o xixi ele é drenado com a água que fica recorrente ali o tempo todo. E um outro formato de tratamento que nós temos para um formato de banheiro mais convencional, como os banheiros que nós temos em casa, que a gente pode fazer o xixi e cocô no mesmo lugar, que é o sistema de fossa de bananeira. Então, as raízes das bananeiras, na verdade, são as grandes filtradoras desse dejeto que sai desse banheiro. Esses sistemas, eles são importantes para a sustentabilidade porque a gente também consegue demonstrar para as pessoas que vêm aqui as formas que a gente pode fazer esses tratamentos, e acaba sendo também uma referência, Então, eles veem como é que a gente pode fazer o tratamento da forma um pouco mais adequada. Preservar a Mata Atlântica, esse bioma tão rico em biodiversidade, é uma missão para todos nós. E esse foi o Agro Nacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Na semana que vem estaremos aqui de novo te esperando com mais notícias sobre esse mundo do campo. Mas você também pode assistir o nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Um excelente dia para você e até semana que vem.